Agrimensores com um monte de equipamentos para estabelecer fronteiras, medir distâncias, relevos e identificar tudo quanto é acidente geográfico. Assim se faziam os mapas. Agora entramos na era do satélite. E na era do satélite, num espaço de apenas 2 anos, o Mapa Mundi sofreu algumas das mais intensas mudanças da história da humanidade. Como ler os mapas e interpretá-los? Como são feitos modernamente e como eram feitos na antiguidade. As suas várias utilidades são algumas das atrações que o Globo Ciência foi buscar para você no velho e fascinante mundo da cartografia. Final de 1989. Queda do Muro de Berlim. Símbolo das mudanças que transformaram a cara do mundo. Quem não se emocionou com essas imagens? Episódios que marcam a história do mundo aconteceram numa velocidade vertiginosa. Enquanto as duas Alemanhas se unificavam, em volta delas o leste europeu se esfacelava. O Império Soviético se fragmentou em vários pequenos países. As lutas internas encolheram a Iugoslávia. A sede de independência dividiu a Tchecoslováquia ao meio. De um lado a República Tcheca, de outro a Eslováquia. E a Europa, como se conhecia desde 1945, não existe mais. É que o mapa é informação, só que sistematizada graficamente. Por isso, os episódios do leste europeu, que têm origens econômicas e políticas, alteraram o desenho do Mapa Mundi. O mapa que se tinha há 3 anos era a cara da Guerra Fria, aquele fenômeno político que mantinha o mundo dividido em 2, sofrendo as consequências da disputa entre 2 superpotências, de um lado os Estados Unidos, de outro a União Soviética. Com o desaparecimento do Império Soviético, acabou também a Guerra Fria. E a chamada ordem internacional, que é o jeito como os países se relacionam, exercem seus poderes ou se submetem ao poder dos outros, se alterou profundamente. Por isso, tão importante quanto as novas fronteiras e o nome dos países que surgiram é a leitura política que se faz do novo Mapa Mundi. Aquela velha ordem bipolar, que está, por exemplo, representada neste mapa aqui, que era uma ordem bipolar onde tinha 2 mundos, o capitalista e o socialista, 2 superpotências, e as periferias, né? Onde, por exemplo, o Japão e a Europa eram apenas centros secundários do capitalismo. Os Estados Unidos é que era o centro principal. E nós estamos passando por uma nova ordem que eu coloquei nesse mapa aqui, que a gente pode chamar de ordem multipolar, onde a gente tem 3 grandes centros econômicos, comerciais e tecnológicos, que é Estados Unidos, Europa Ocidental e o Japão, onde a oposição leste-oeste, que foi tão importante até o final dos anos 80, hoje já não é tão importante assim. Hoje a gente pode dizer que o conflito Estados Unidos-Japão, Estados Unidos-Europa, ou Europa e Japão, é mais importante que o conflito leste-oeste. E ao mesmo tempo a oposição norte-sul, que já existia, né, ela ganha um novo significado, né, na medida em que essa diferença entre países ricos e pobres está se acirrando, né? O professor Vesentini diz que este período, que vai de 89 a 91, só se compara com o que aconteceu entre 1939 e 1945. A Segunda Guerra Mundial foi um momento de derrocada, né? De ruína de uma velha ordem baseada na hegemonia inglesa, né? Da hegemonia da Europa, e ascensão de novas potências, especialmente os Estados Unidos, no chamado mundo ocidental ou capitalista, e a União Soviética, naquele chamado mundo socialista, que hoje se encontra em crise. Com base no novo Mapa Mundi, dá para a gente fazer alguma projeção ou levantar alguma hipótese de qual é a tendência daqui para frente? A gente nota que países como o Japão e a Alemanha, que são as grandes potências, digamos assim, que estão despontando, né, para o século XXI, são países que têm os melhores sistemas educacionais do mundo, né? Quer dizer, hoje em dia, a chave da tecnologia ligada à ciência, né, está exatamente na educação básica, né, até a educação universitária. Então isso tudo tem que ter, né, influências em nós aqui, no nosso projeto, digamos assim, do Brasil que a gente quer para o futuro. Já que os mapas refletem os acontecimentos, eles não são estáticos. Acompanham, ou pelo menos deveriam acompanhar, as constantes mudanças do lugar que retratam, seja um continente ou um bairro. Como que um prefeito
ou um técnico de uma prefeitura poderia administrar sem conhecer a cidade ou o seu território? Através do mapa, você consegue trazer para sua mesa de trabalho a representação de todo o território, de todo o arruamento urbano, de todas as áreas construídas, com todas as características, e tem condições de planejar, tem condições de identificar os fenômenos, fazer um reconhecimento, fazer diagnósticos e projetar as ações que a administração deve tomar para gerir o seu espaço urbano, por exemplo. Quer dizer que até para estabelecer prioridades, uma administração pública tem que ter bons mapas. Claro, claro, de preferência atualizados. A velocidade das mudanças quase nunca é acompanhada pelos mapas. Aqui mesmo no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, o Mapa Mundi também está desatualizado. Mas é só por falta de tempo de fazer um novo Mapa Mundi e não por falta de informação. O mais grave é o que acontece na maioria das cidades brasileiras, onde os administradores, as pessoas que decidem a gestão do espaço, trabalham com informações completamente defasadas. Nesse mapa aqui dá pra gente ver claramente como estão desatualizadas as cartas brasileiras. Esse aqui é o mapa da região metropolitana de São Paulo, feito em 1981, e é o mapa oficial com que trabalha o governo do estado de São Paulo. Neste mapa, essa região próxima à represa Billings aparece como sendo uma região desocupada. Já nessa imagem obtida por satélite de 1988, onde o azul claro representa as áreas habitadas, esta mesma região próxima à represa Billings aparece como sendo totalmente urbanizada. Só que o governo do estado de São Paulo continua trabalhando com base nas informações contidas neste mapa. Há necessidade de se ter uma política cartográfica definida e que possa prever um sistema de atualização contínua desses mapas. Quer dizer, não basta implantar um mapeamento, executar um mapeamento. Ao se executar um mapeamento, é preciso que já se preveja a sua atualização, uma sistemática de atualização. Os gregos são os pais da geografia, a primeira civilização a tentar desenhar toda a Terra. Eles tinham até a noção de que o mundo é esférico. Mais tarde, a igreja foi a grande produtora de mapas. A cartografia, vamos dizer, da igreja cristã, dividiu o mundo conhecido em três partes. Uma parte era o Oriente, outra parte a Europa e outra parte o norte da África. Essa ideia foi evoluindo. E aqui nós temos um exemplo já bastante evoluído dos mapas TO, que é o de Lambert de Saint-Omer, que já admite a esfericidade da Terra, isso em 1120. Só no século XVII o homem teve uma ideia mais próxima do mundo como ele é. O Oriente já havia sido conquistado pelos mongóis, a África descoberta pelos portugueses e as Américas pelos espanhóis. O Brasil aparecia nos primeiros mapas como a terra dos papagaios. De lá para cá, foi só aperfeiçoar. Nesta fábrica de globos no subúrbio de Chicago, Estados Unidos, os cartógrafos já estão trabalhando e muito. O diretor da fábrica diz que as recentes mudanças geopolíticas no mundo trouxeram alguns problemas. Todos os globos tiveram de ser revisados e alterados. Este é o cartógrafo-chefe da fábrica de Chicago. Ele conta que tem tido muito trabalho e que o pior é quando tem de tirar na sorte o contorno que vai fazer no mapa, porque os fatos que vão definir o desenho do país ainda estão acontecendo. Decido pelas informações oficiais que tenho e às vezes na sorte mesmo. E fico torcendo para que dê tudo certo. Hoje, existem basicamente duas maneiras de se fazer mapa. A aerofotogrametria é uma delas. Nesta empresa, especializada em mapas, nós acompanhamos o trabalho paciente destes geógrafos, desenhistas, gente que é quase artista. Primeiro se determina o lugar que vai ser mapeado. As fotos são feitas de um avião especial. Os slides são colocados neste aparelho chamado restituidor. Aqui, a Beth, que trabalha há 20 anos fazendo mapas, enxerga tudo em 3 dimensões. Ela vai movimentando o restituidor de forma que o ponto que aparece no visor vá percorrendo na foto o que a Beth quer que seja reproduzido pelo braço eletrônico no papel. O
braço funciona como um pantógrafo, nesta mesa ao lado do restituidor. O mapa vai sendo feito contendo informações exatas sobre as medidas de tudo que é mapeado, desde a altura de um relevo até o tamanho de uma casa. Outra opção da Beth é registrar tudo em computador. Um método mais preciso, mas também mais caro. Os mapas feitos no computador são finalizados na tela e só depois desenhados na mesa de desenho automática, o plotter. Os mapas desenhados pelo restituidor vêm para as mãos dos desenhistas gravadores. O desenho é coberto por uma capa plástica cor de laranja que vai se transformar no negativo de um mapa, de onde depois podem ser tiradas várias cópias. O produto final está aqui. O país hoje não tem como planejar, porque o mapa é o ponto inicial do planejamento. E sem uma cartografia atualizada, não há como planejar. Haja vista essa infinidade de besteira que se comete por falta de mapeamento atualizado. Existe uma outra maneira de se fazer mapas, bem mais moderna e com outro tipo de aplicações. São os mapas feitos a partir de imagens captadas pelos satélites. Essas imagens são registradas em fitas magnéticas e depois podem ser impressas em papel fotográfico. Podem ser imagens coloridas, como essa aqui, ou em preto e branco, como essa outra aqui. Essas imagens impressas em papel vêm aqui para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, onde são analisadas por vários especialistas, dependendo do mapa que vai ser feito. É o que está acontecendo agora. A Madalena, que é geógrafa, vai analisar essa imagem captada pelo satélite que representa a região do Vale do Paraíba. Depois de alguns meses de trabalho, a interpretação da imagem do satélite está pronta. E só então começa o trabalho do técnico em desenho cartográfico. Joaquim, como é que é o produto final de tanto trabalho? O nosso produto final é esse daqui, tá? É como eu mostrei lá, o mapa que nós puxamos as estradas, ela aparece em vermelho, os rios em azul e para cada tema está numa cor. Esse mapa de produto final do uso da terra. Com estas imagens, é possível prever safras, controlar a poluição das águas, os desmatamentos, a expansão urbana e até descobrir jazidas minerais. Com tantos recursos à disposição e o trabalho de profissionais super especializados, a cartografia é uma ciência cada vez mais exata. ZYA 299, TVE, Canal 2. Rede Brasil, a televisão a serviço da sociedade, apresentou uma produção da Fundação Roberto Marinho. Esse horário aqui você deve evitar. Ele está com predador altíssimo. Consequentemente, ele provoca uma diminuição da precisão. Quanto mais constante a coisa desse horário aqui, beleza. Nós dois assim. Mas isso que eu utilizo. Por exemplo, agora um extremo, como esse daqui, ó, ele, por exemplo, se eu rastrear aqui, ó, das 7 às 9, ele vai dar um resultado não muito bom.
no anterior? Aquele anterior? Tirar uma impressão disso, né? Vamos lá. Só que ele tinha parado aí na fita, dar sequência para... Passar para o próximo, para o número de satélite. Número visível de satélites, né? Os satélites visíveis. Dá para pegar esse número, velho? Ok, bem primeiro. Conseguiu botar tudo? Imprime, então? Imprime essa daqui, então. Na verdade, não sei imprimir. Essa impressora é meio devagar para gráficos, mas ela imprime muito bem. Pelo tamanho dela. Telefone não. Tem telefone. Não. De vez em quando ele se manifesta um pouco ali. Quem? O telefone. Ah, sozinho, né? Sozinho. É tudo que eu tive que botar no som. Mas ele tá bom. Pelo menos foi o que o técnico disse. É, sim. Só tá saindo na foto, né? Ah, não, tá saindo esse braço aí? É. Olhou para mim. Que tal? Melhor? Não sei, talvez não compense no trabalho, né? Talvez a mudança seja muito, né? É, tem todo o material aqui.
diferente, né? Quer dizer, o outro também vai. Os outros tem também, dois desses também vão vão. também fazendo a mesma coisa. Isso é porque foi base, a gente fixou ele. Só diminuiu só o tamanho, mas É que um desses grandes aí ele consome muita bateria. Então a gente liga na energia e já é bateria menos para gastar. Chega lá, ele fica... Perspectiva. Um veranico está atrapalhando o período de chuvas no Ceará. A chamada quadra chuvosa, que ocorre anualmente entre fevereiro e março, está abaixo da média pluviométrica dos últimos 30 anos. Até agora, neste ano, choveu apenas em 65% do Ceará. O período de chuva ocorre quando a chamada zona de convergência, uma linha de nuvens que se forma sobre a região equatoriana do Oceano Atlântico, penetra no estado do Ceará. E é aí que aparece o trabalho da Fundação Cearense de Meteorologia. Com a ajuda de satélites, computadores e alta tecnologia, cientistas da FUNSEMI são capazes de prever se o Nordeste vai ter chuvas ou estiagens com 3 meses de antecedência. A reportagem, feita em maio de 1992, é de Davi Molinari. Estas imagens são da região de Crateús, oeste do estado do Ceará. A rala vegetação é o melhor que se consegue dessa caatinga durante o período de chuvas. No estado do Ceará, o homem tenta conviver com a seca a maior parte do ano. Dentro desse prédio em Fortaleza funciona um quartel-general de cientistas que lutam para entender o clima semiárido. O prédio pertence à FUNSEMI, Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Aqui, os cientistas montaram um aparato que permite saber com 90 dias de antecedência se as chuvas vão ser boas ou não. Para se obter a previsão do clima com essa antecedência, são necessários recursos tecnológicos de última geração, que possibilitem uma visão perfeita do planeta Terra. Mapas como este aqui, com a divisão geopolítica do Nordeste, têm um uso limitado. O mesmo nós podemos falar desse globo terrestre. Mesmo com os desenhos das correntes marítimas, esse globo tem um uso limitado. Para a FUNSEMI obter a previsão com 3 meses de antecedência do clima que vai ocorrer aqui na região do Nordeste, ela tem que se utilizar de dados que chegam aqui via satélite. Nós estamos entrando na central de operações da FUNSEMI. Aqui chegam os dados de 2 satélites. Aqui, por este receptor, chegam as informações do Meteosat. Essas informações são lidas aqui pelo software desse computador, que é capaz de transformar essas informações em imagens. Ali nós temos as imagens do Meteosat. Olha ali, ainda em preto e branco. Essas imagens ainda não foram trabalhadas e, portanto, ainda não tem cores. Esses outros 2 computadores aqui trabalham com as informações que chegam do satélite NOAA, um satélite norte-americano. O satélite NOAA percorre o território brasileiro 2 vezes por dia. Cada vez que ele passa pelo território brasileiro, ele demora 8 minutos. É um tempo pequeno, mas suficiente para que a FUNSEMI tenha informações capazes de ajudar aqui no diagnóstico do clima do estado. Não é isso? O Meteosat, o satélite Meteosat, ele é utilizado para fins meteorológicos, aplicativos meteorológicos. Nessas aplicações que nós fazemos aqui na FUNSEMI, é o monitoramento do sistema de tempo, e outra aplicação também é a estimativa de precipitação por satélite. O satélite NOAA nós utilizamos para fazer o índice de vegetação. Então fazemos o índice de vegetação do estado do Ceará e do Nordeste. Para prever o clima, os cientistas usam imagens dos satélites e dados sobre a temperatura dos oceanos Pacífico e Atlântico. O monitoramento climático ele está baseado em levantamentos de parâmetros físicos de toda a atmosfera, do globo como um todo. Isso devido ao fato de que o clima do Nordeste ele tem muito a ver com alguma coisa que ocorre muito distante do próprio estado, da própria região, que é o caso do El Niño, o fenômeno El Niño no Pacífico. Nós estamos falando justamente de um fenômeno já bastante conhecido que se chama El Niño, ou seja, é uma região
bastante ampla do Oceano Pacífico, em que a temperatura da água do mar, ela pode se tornar alguns graus mais elevado que a média normal que se apresenta a cada ano. Isso significa, então, movimentos ascendentes, tá certo? Formação de nuvens no Oceano Pacífico. E é claro, como uma resposta que, subindo esse ar quente, em algum lugar ele vai descer. Eu vou mostrar aqui para vocês, então. Como resposta a isso, pode acontecer que o ar descendente esteja caindo exatamente nessa região onde se encontra o Nordeste. O movimento que nós chamamos de subsidência, de ar descendo, faz com que exista a inibição, com que não se deixe formar nuvens, tá certo, nessa região, e com isso você tem um período de seca ou de menor quantidade de chuva. A temporada de chuvas no Nordeste só é boa com a ausência do El Niño e com a existência de uma linha de nuvens que se forma perto do Equador. E isto depende do aquecimento de outro oceano, o Atlântico. O aquecimento do Atlântico Sul faz com que haja uma liberação maior de vapor para a atmosfera, em consequência, a formação de nuvens em cima da nossa região. A pressão mais baixa, nós temos ventos mais fracos, alísios vindos de sudeste e os alísios do nordeste mais fortes. A zona de convergência, que é um sistema de tempo que se localiza na convergência desses dois ventos, ele se dá mais ao sul, quer dizer, ele se dá mais próximo da região nordeste. Este fenômeno ocorre principalmente nos primeiros 4 meses do ano. A presença de nuvens de chuva é um acontecimento raro na região. Os cientistas criaram um avião laboratório só para analisar as nuvens. Bom, esse avião de pesquisa basicamente foi projetado para se ter uma ideia dos comportamentos atmosféricos para o entendimento de formação e precipitação de nuvens dentro do estado do Ceará. Esse avião laboratório possui diversos instrumentos, dentre os quais nós medimos temperatura ambiente, temperatura ponto de orvalho, conteúdo de água líquida dentro de nuvem, sondas que permitem descrever a distribuição do tamanho de gotas dentro de nuvens. Nós estamos na direção de cientificamente evoluir para melhor conhecer como as nossas nuvens funcionam e de que maneira nós poderemos melhorar nosso sistema de nucleação para conseguir melhores resultados em termos de incremento de uma precipitação que já viria a ocorrer. A nucleação é o processo utilizado pela FUNSEMI para provocar a chuva. O mesmo avião Bandeirantes de pesquisa é modificado para jogar sal nas nuvens. Esta é a segunda versão do avião da FUNSEMI. Ele possui estes pulverizadores que lançam cloreto de sódio. Fazem aquilo que os técnicos chamam de nucleação das nuvens. Esses núcleos de cloreto de sódio vão aumentar a condensação da nuvem e assim provocar a chuva. É isso, Antônio Zananza? Esse avião está no formato da parte operacional de nucleação. Esses atomizadores dispersam essa solução em forma de gotas de 40 micras e faz o processo inicialmente na nuvem de condensação, depois faz o processo de coalizão e coalescência, aumentando o tamanho das gotas e desencadeando o processo multiplicativo dessas gotas. Por cada voo nós utilizamos 800 litros de solução saturada de cloreto de sódio e dá para a gente fazer um voo nessa aeronave em torno de 45 minutos. Bom, esse aqui é o interior da aeronave. O sistema é simples, não é, Zananza? Esse sistema o sistema é simples. Tem 2 tanques que levam a solução. Tem sistema de pilot aqui onde tem as bombas que jogam essa solução nos atomizadores. E os controles em termos de vazão e ligação de cada atomizadores. O mais importante no sistema é essa mesa de controle que propriamente liga e desliga todo o funcionamento dele. As bombas e lá na frente tem um radar, né, Zananza? Lá na frente tem um radar meteorológico da aeronave que a gente utiliza muito quando está fazendo o processo de nucleação, para detectar as nuvens do tipo cúmulos. Esse radar facilita em que o trabalho de vocês? Na hora que a gente está operando, a gente localiza pelo radar as formações do tipo cúmulo. Então ele mostra onde estão aquelas formações de maior desenvolvimento para que seja feita a nucleação nessas nuvens. Depois que o radar localiza as nuvens que podem ser nucleadas, o técnico Luiz Carlos inicia o processo. Ele liga todo o sistema que vai jogar a solução de cloreto de sódio nessas nuvens. O avião, nesse momento, está chacoalhando bastante, porque ele está passando por dentro dessas nuvens.
As informações que a FUNSEMI consegue com a previsão do clima e com a nucleação são transmitidas aos agricultores. Quando nós verificamos que algum sistema como esse, zona de convergência, penetra e está atuando na nossa região, nós acionamos um programa conhecido aqui no estado como Hora de Plantar. Juazeiro do Norte, região do Cariri, sul do estado do Ceará.